Olá, famílias educadores, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, que é um tema que mexe bastante com crenças, traz questões de pseudociência por aí, e eu queria dar boas-vindas para todos vocês. Vamos falar sobre honrar pai e mãe, será? Né? Será que esse é o caminho? Boa noite, boa noite. Vou adicionar aqui a Clarissa, que vai entrar e a gente nem combinou nada sobre o que trazer aqui, mas achamos esse tema importantíssimo. Oi, Clá, boa noite, tudo bem? Não tô te Beleza. ouvindo. Agora tô te ouvindo. Tá. Olha só, Clá, Hum. eu não tô te ouvindo, amor. Acho que é porque é o meu volume, será? Eu tava falando baixo, mas. Ah, tá. Olha só, Clá, eu tava pegando aqui o meu livro maravilhoso, inclusive eu vou deixar a recomendação e parte deles nos stories para você verem depois. Porque esse livro aqui eu acho importantíssimo e eu já queria falar uma coisa que talvez essa live seja gatilho para algumas pessoas que estão aqui, que podem mexer muito, e eu queria passar um posicionamento meu, da Clarissa, da Ju, da Lívia, só para vocês entenderem e reforçarem. Nós somos parciais nesse quesito, acho que a gente pode dizer assim, né, Clara? Quando eu falo parciais, é exatamente o que a Alice Miller traz nesse corpo, nesse livro, que é A Revolta do Corpo, é ninguém que trabalha com infância, com criança ou com criança interior ferida, né? No caso, eu e a Clarissa aqui, que estamos convidando vocês para fazer o caminho de conexão com a criança interior, pode ser imparcial em relação ao que todos nós vivemos na nossa infância. Então, aqui eu já reforço uma postura da escola, é que nós somos parciais com a realidade real das crianças. Para isso, nós acolhemos mães, profissionais, estamos constantemente aqui ajudando todo mundo a buscar invisibilizar cada dia menos as nossas crianças, porque todos nós somos muito invisibilizados. Então, para isso, nós precisamos de pessoas que sejam parciais. Parciais é o que, do que eu quero dizer? É que estejam realmente falando a verdade em relação à realidade emocional das crianças. Porque o que mais temos em sociedade é dizer, Clarice, entende, né? Ela só tinha 15 anos, a tua mãe. Ou, Clarice, mas isso aí é feito por muito amor. Não sei o quê. Então, quando a gente entende que a nossa moral social, ela vem de muita base religiosa, a gente entende que existe aí uma forte crença em que eu coloquei até nos meus stories, claro, que todo mundo já ouviu o tal, respeite os mais velhos. E aqui na escola a gente traz muito o respeite todo mundo. Todo mundo merece respeito. E por isso que as crianças merecem muito respeito, o nosso trabalho está constantemente aqui, né? Claro. E só isso já é uma quebra bem grande de paradigma aí sobre o que a gente vai trazer, porque eu entendo que esse tema honrar pai e mãe, perdoar pai e mãe, ele é bem extenso e ele mexe muito com a moral, né, Clara? Sim, eu tava refletindo, Flávia, também, né, sobre essa conversa que a gente vai ter hoje. E uma coisa que me veio foi assim, né, o quanto que esse mandamento, né, que tá assim implícito aí, né, explícito e implícito, muito arraigado na nossa forma de ver, como que ele nos impede de fazer algo que é extremamente importante no nosso processo evolutivo, que é questionar a nossa própria história, né? A partir do momento que eu tomo isso como verdade, eu preciso de honrar, preciso de perdoar, eu tô sempre justificando, né, os erros dos meus pais, eu estou sempre sendo conivente, até porque quando a gente entende a natureza da criança, a gente sabe, e a gente já falou isso nas nossas últimas lives, né, o quanto que a criança ela abre mão das próprias necessidades em nome de um amor, né, em nome da dependência, da necessidade de seguir sendo vista por esses pais, né, de receber ali migalhinhas que é aquele tanto ali que eles podem oferecer. Então, eu já a vida inteira aprendi a abrir mão das minhas necessidades, de mim mesma, em função deles. E quanto mais, né, isso é reforçado na nossa cultura, menos esse ser ele vai ter a possibilidade de questionar,
de olhar para essa realidade real, que é o que você está falando, né? Que nós somos parciais, porque o nosso trabalho é realmente fazer com que o indivíduo ele se aproxime da sua realidade real, para que a partir desse momento ele possa, né, fazer movimentos conscientes em direção à sua verdade, em direção a uma vivência mais amorosa. Mas o quanto que, enquanto eu estou presa a isso, eu não vou conseguir nem olhar para a minha própria história, para mim mesma, e conseguir integrar essa minha criança ferida, e tampouco, né, eu estava pensando, era isso que eu queria te falar, assim, o quanto que isso também impede que a gente faça um movimento genuíno em direção aos nossos filhos, né, um movimento amoroso, o quanto que isso me faz quase que me vingar inconscientemente desses filhos, né, dessa criança, de tudo isso que eu recebi, porque eles também vão ter que me honrar, eles também vão me perdoar, eles também vão ter que me engolir e aceitar toda esse abuso aqui, porque eu tive que aceitar, então agora é a vez deles, né? Então, como que isso também serve para justificar as nossas violências com os nossos filhos de uma forma muito inconsciente. Perfeito, Cláudia. E aqui, nossa, gente, para vocês terem ideia, o meu livro está inteiro assim, tá? De tanto que eu amo esse livro aqui, eu vou relê-lo em todo. Isso que você falou é muito verdade, claro. E eu queria convidar todos vocês que não assistiram as lives anteriores a assistirem, porque numa a gente fala sobre a criança interior ferida, na segunda a gente fala dela agindo da gente, e agora a gente trouxe esse tema, porque isso que a Clá falou é muito verdade. Mas ao mesmo tempo, e a Alice Miller fala muito isso, se enquanto a gente está de frente para os nossos pais, ainda mesmo que nesse ciclo de dor, invisibilizando o que a gente sente, é impossível a nossa cura. Ela fala com essas palavras. E aí esse ciclo continua, e eu sinto aqui, claro, que ele de alguma forma, depois que a gente elabora isso que você falou, se eu não olhar para a realidade real da criança que eu fui, se eu continuar justificando e diminuindo o que meus pais fizeram, e eu ainda continuar diminuindo a minha dor pelo bem da relação aqui, esse aqui é a revolta do corpo. Eu já vou explicar, quero até ler uma partezinha dele para vocês. Mas você sabe que para mim, claro, eu fiquei um tempo nessa aí que você falou, e também foi um motivador. Um motivador ao tempo de eu pensar assim, o que eu quero ter com a minha filha daqui 20, 30 anos? Eu quero que ela sinta que ela me deve algo? Eu quero que ela queira estar comigo assim, que ai, vou lá ficar com a minha mãe, ai, que saudade de ir lá ficar com a minha mãe, sabe? Eu quero que ela seja livre, que ela saiba que eu eduquei, que eu tenho boa relação, uma relação tão boa que ela tenha vontade de vir se relacionar comigo, sabe? Aí também é um motivador, porque você sabe que quando eu ainda estava presa na minha ferida, eu olhava e dizia assim, nossa, que difícil olhar isso para minha filha e não esperar isso dela, sabe? Olha como a nossa mente vai, claro. E aí, quando você começa a dar vazão para o que você sente, se permite sentir tudo isso, sem diminuir de forma alguma, porque o que acontece? Quando a gente fala de crenças cristãs, Alice Miller tem um outro livro que não está aqui comigo, que chama Não Perceberás. Ela troca o quarto mandamento, honrai pai ou mãe, por não perceberás. Não perceberás o que te fizeram, não perceberás o que tu sente e não perceberás o mal que tu perpetua. Então, o que acaba acontecendo aqui? Nesse livro, Não Perceberás, que vocês não acham mais, Alice Miller começa a trazer as causas do adoecimento e principalmente as consequências dele na nossa vida hoje. Então, ele é um livro muito forte, foi um divisor de águas gritante para mim. E nós que estamos aqui convidando vocês para fazer o caminho de conexão com a criança interior, eu acredito que se a gente começar aqui, ó, só pelo prólogo do livro, pela introdução mesmo do livro, que ela fala que para mim o inconsciente da pessoa não é senão sua história, que embora esteja armazenada em seu corpo em sua totalidade, somente permanece acessível na nossa consciência em pequenas partes. E aí, na live de criança interior, a Clarissa definiu muito bem o que é criança interior. É a guardiã dessa memória.
Porque quarta-feira nós vamos fazer uma aula sobre não lembro da minha infância e vocês vão aprender por que vocês não lembram da infância de vocês. Não lembro muita coisa. E o que lembramos ainda tem muito discurso enganado, que vocês vão aprender quarta-feira às 22 horas. E tem outra coisa. Quando a gente começa a acessar essas feridas, a gente começa a ter muitas sensações que vêm dessa moral, dessa culpa cristã. Que é, meu Deus, se eu for leal a tudo que essa guardiã me diz, que é a minha criança interior, que é o meu corpo, eu me sinto culpada. Porque foi o que você falou, Clá. A gente cresce desde pequenininho acreditando que para cima sempre tem razão. E esse abuso de poder sempre veio. Sempre veio. Nunca houve o respeito mútuo. E aqui a gente pode falar com muita segurança que a imensa maioria de nós não foi respeitado, se a grande maioria que está aqui ainda nem é respeitado pelos próprios pais, claro. Hoje eu fiz uma pesquisa nos meus stories, tem 4.000 pessoas responderam que não se sentem respeitados pelos pais hoje, mesmo sendo adultos. Nossa. Bastante gente, né? E aí a gente sabe, claro, também que aqui a Alice fala assim, ó, o que geralmente se pode constatar é um vínculo doentio feito de medo, sentimento de dever. Eu devo amar, devo aos meus pais. Você não deve nada a ninguém. Deixa eu falar uma coisa, Clarissa tá ali com o Lucas, eu tô aqui com a Catarina. Mas olha só, minha mãe me deu roupa, me deu comida, me deu carinho. Sim, é essa a função da Clarissa, é essa a minha função. E eu não tenho que cobrar moedas por isso. Eu não tenho que cobrar no final da vida. Imagina que triste, né, Clarissa? Você dizer assim ou pro Lucas ou para quem aqui tem mais de um filho. Ah, eu tinha o fulano, tinha a tua irmã. Mas daí eu fiz mais um filho para vocês dois dividirem o cuidado comigo. É muito normal as pessoas falarem isso, claro. Então, esse sentimento de dever, ele é implícito em todos nós. Que praticamente não deve ser designado como amor verdadeiro. Isso não é amor, gente, mas como uma aparência, uma fachada. Adicione-se a isso ao fato de que muitas vezes as pessoas maltratadas na infância, imensa maioria de nós, né, esperarem a vida toda receber finalmente o amor que nunca experimentaram. E é isso que é o buraco que todos nós temos, que a Clarissa falou muito bem na última live. Essas expectativas fortalecem o vínculo com os pais, que na religião é chamado de amor louvado ou até como uma virtude. Infelizmente, isso também acontece na maior parte das terapias. Por isso que eu falei que as profissionais formadas na escola são parciais. Nós não justificamos e não defendemos os pais nunca. Uma vez, elas são dominadas pela moral tradicional, mas quem paga o preço dessa moral é quem? Vocês adivinham aqui quem é que paga o preço? Por a gente não ouvir o nosso próprio corpo, porque aí quando uma pessoa acredita que o que sente e o que deve sentir e tenta constantemente não sentir o que se é proibido sentir, porque tu não pode sentir assim da tua mãe, Clarissa. Tu não pode sentir assim do teu pai. Ele é teu pai. Ela fica doente. A não ser que faça os seus filhos pagarem essa conta, usando-os como superfície e projeção de uma emoção inconfessas. E deixa eu falar para vocês, é esse o conflito chave, não é, claro? Esse conflito que eu fico tendo do que eu sinto, e eu sei que eu sinto e daqui vou nomear. Imaginem que a Clarissa é minha mãe. Eu sinto que eu devo para a Clarissa. Então, claro, eu devo para a Clarissa tudo aquilo. Aí eu tenho que ir todo domingo lá na Clarissa. E eu tenho que ir lá na Clarissa para minha filha conviver com a avó, sabe? Aí lá eu fico irritada. Lá eu fico uma péssima mãe para minha filha. Lá eu fico brigando e me sentindo extremamente mal. Lá eu nem percebo que eu tô com um nó no estômago. É o meu corpo contando tudo. Eu quero que vocês observem como vocês são como mães perto das mães de vocês. Claro, para mim isso é uma evidência assim, ó. Ou a gente adoece quando a gente nega isso, ou a gente nos autoriza a violentar os nossos filhos. Com certeza. Ou a gente olha para a verdade, ou nós vamos pagar com doença, ou nossos filhos vão pagar isso. E não tem outra saída, né, Clã? Não, de jeito nenhum. Assim, quando a gente começa a compreender, né, assim, a raiz desse sofrimento que a gente vivencia,
né? Que ele vem lá de trás e a gente começa. Por isso que eu sinto que esse caminho da criança interior ele é tão potente, assim. Porque a hora que eu entendo, né, que grande parte do sofrimento que eu experimento hoje nas minhas relações, na relação com o meu filho, né, na relação do casal, enfim, a raiz desse sofrimento, ele tá lá atrás na minha infância e que é como se eu estivesse andando por aí, toda machucada dessa falta, desse desamparo, dessa falta de amor, dessa falta de acompanhamento que eu vivi, de tudo que eu tive que reprimir emocionalmente, de toda a energia vital que eu tive que reprimir, enfim, é como se eu estivesse andando toda ferida. E cada encontro me relembra dessa dor primária, mas como eu nunca tive, isso não está organizado na minha consciência, que isso veio de lá. Eu nunca pude integrar isso e colocar no lugar certo. Colocar no lugar certo, gente, não significa que você vai hoje lá na casa da sua mãe cobrar o que ela não te deu. Você Mas vai bater lá nomear e vai essa dor, né, xingar claro. e vai brigar. Mas é hoje você, como adulto, ser capaz de olhar para suas próprias feridas a cada encontro e entender assim, nossa, essa ferida ela está me contando de questões antigas, principalmente nesses encontros mais íntimos com os nossos filhos. É tão fácil isso que a Flávia está falando, né? A gente jogar toda essa raiva, toda essa dor, que cada encontro, que cada não dos nossos filhos, que cada limite que eles colocam pra gente, né? Que cada vez que eles não atuam de acordo com as nossas expectativas, o quanto que isso toca nas nossas feridas, né? Vem uma sensação de eu que mando aqui, você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu quero. E o quanto que como a Flávia falou, né? Isso está denunciando essa dor antiga que eu nunca pude olhar, que eu nunca pude integrar. E se eu não seguir olhando, se eu não realmente olhar para isso de uma forma honesta, entendendo de onde vem e percebendo qual é o meu movimento hoje como adulta, eu vou necessariamente deixar que isso escorra no meu corpo, sim, mas principalmente em cima dos meus filhos. Né? Então, quando a gente começa a entender essa teoria da criança interior e fala assim, nossa, gente, é essa criancinha que eu fui que ficou aprisionada lá atrás, partes do ser dela. Deixa eu acolher, deixa eu integrar, deixa eu sentir isso daqui que está surgindo de uma forma responsável, sem projetar, sem derramar isso nas pessoas que estão ao meu redor, principalmente nos meus filhos, porque quando eu compreendo a natureza humana, eu vou ver que eles estão simplesmente sendo, né, expressando, e o quanto que a maioria das nossas reações, elas têm a ver com a nossa dor e não com nada que eles estão fazendo de fato. Nenhum movimento deles, é muito mais sobre esse encontro que me ativa essas dores, né? Que me ativa essas feridas que ficaram e que hoje eu posso cuidar. E que evidencia aí toda a tua história. Então, assim, ó, já falando sobre a live de quarta também, tem muito do que como você está reagindo, que vem do teu inconsciente, tá te contando totalmente de qual foi a tua referência. Na realidade, está contando o que aconteceu com você, né, Clara? E a nossa reação conta isso. E aí, Clara, o caminho, não só o caminho de conexão com a criança interior, mas o caminho para qualquer um que vá começar a olhar para a sua verdade, para a realidade da sua história, é o sentir. É as emoções e confiar nesse processo do seu próprio corpo, que a gente, claro, pode nomear de criança interior, mas saber que o corpo guarda todas essas marcas e que ele sempre tem razão. Então, até quando a gente analisa essa moral, né? Mas espera aí, né? Hoje teve tantos relatos na página, teve tanta gente que me escreveu, né? Mas espera aí, porque isso, porque aquilo, porque minha mãe isso, porque minha mãe aquilo. Eu falei, e por que você... Né? Aquela coisa, né? A minha mãe me maltratou, minha mãe fez coisas horríveis comigo, eu tenho medo que ela faça com as minhas filhas. Eu falei, isso pedi pra moça. Você é dependente financeiramente da tua mãe? Não. Você precisa da tua mãe? Não. Então por que você está levando tua filha na tua mãe? Por que você está entregando a tua filha para tua mãe fazer o mesmo que ela fez com você? Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais o tempo passa,
mais difícil vai ficar para as pessoas que às vezes estiveram no abuso do poder reconhecer. E quando a gente fala principalmente do honrar pai e mãe, que é a questão do quarto mandamento, é importante a gente entender que isso está abafando todo o nosso sentir. E aí eu tiro e fico com o tem que, com a moral, e nem trago para consciência do que, peraí, como assim? Tô entregando minha filha para minha mãe? Falei, claro que sim. Qual a probabilidade da tua mãe fazer diferente? E por quê? Vocês sempre tiveram um conflito desde cedo? E a moça falou, sim. Eu falei, então tu entrega tua filha para tua mãe e fica no conflito conhecido desde lá de cedo, tentando convencer a tua mãe a não tratar tuas filhas daquele jeito. Você tá, na realidade, atendendo a necessidade e a esperança de ser amada. Só nós podemos cortar esse ciclo. E veja, em nenhum momento eu falei que ela precisa nunca mais ir na mãe. Se ela está com a mãe, esteja junto. Enquanto tiver respeito e na relação, ok. Quando não tiver mais, a única que precisa proteger as crianças dela é ela. E veja bem, é ela que está lá entregando as filhas para a mãe que fez tanto mal a ela. Isso fica tão... É muito interessante, assim, né, gente? Porque não é uma questão consciente, mas é como a gente está falando aqui, isso está tão arraigado na nossa forma de olhar para o mundo, isso foi tão introjetado, que é justamente esse impedimento da gente questionar, da gente ampliar o nosso olhar e falar assim, não, mas espera aí, deixa eu ver se faz sentido, deixa eu ver o quanto ainda os meus movimentos em direção aos meus pais, eles são movimentos dessa criança ferida que ainda está querendo receber, que ainda está querendo ser vista, que ainda está querendo ser amada, que ainda está querendo ser reconhecida. E o que a gente está falando aqui para vocês é assim, enquanto esse movimento, enquanto a gente não parar e questionar e ver como que de várias maneiras, inclusive entregando os meus filhos para essas pessoas, né? Que às vezes eu não confio, que às vezes eu me sinto, se eu percebo o meu corpo, eu vou sentir o meu corpo em alerta, o coração acelerado. Eu tinha uma cliente, Flávia, que foi tão interessante, assim, ela tinha, assim, questões profundas com a mãe, muita consciência, de certa forma, da violência que ela viveu com a mãe. Mas ela, todos os dias, o filho dela ficava com a mãe. E esse menininho não falava. Ele já estava numa idade que, teoricamente, a maioria das crianças na idade dele já falava e ele não falava. Foi ela entrar de férias e o menininho ficou com ela, começou a ficar com ela, porque ele ficava na mãe para ela trabalhar, e ele começou a falar. Outras férias dela, o menininho, de repente, do nada, sem nenhum outro sintoma, ele ficava com a mãe dela todos os dias, ele começou a parar de andar uma das pernas dele sem nenhum outro sintoma, fizeram um monte de exame, não tinha nada. Ela entrou de férias de novo, ele começou a andar de novo. Ele tinha parado de andar, ele já andava, ele tinha parado de andar, e ele começou a andar. Falei assim, o que mais que você quer que ele desenhe, te mostre, escreva, para que você perceba? Ela começou a olhar a escola para o filho dela e acabou que ele foi, mas ela começou a perceber. Mas é tão, gente, interessante que é como que isso está tão preso aqui que a gente não questiona, a gente não se pergunta, a gente não quer olhar e escutar o nosso próprio corpo. Quando a gente começa a trabalhar, né, dentro da escola da educação positiva, a gente começa lá na atuação consciente, eu sempre trago para as meninas assim, gente, nessa jornada tem duas coisas que são confiáveis, porque as nossas crenças, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso na live de quarta, as nossas crenças, né, grande parte delas vem desse discurso enganado. Então, se tem duas coisas que eu posso confiar nessa jornada, é nos sinais que meu corpo está me dando, apesar do nosso corpo estar todo traumatizado e ele ainda tem muita coisa bloqueada, muitas vezes a gente fala assim, eu nem sinto, mas esse corpo ele está constantemente nos dando sinais, seja através das doenças, seja através dos pequenos sintomas que a gente ainda consegue perceber, uma mão suando, um coração acelerado, um nó na garganta, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, né? Assim, então, é o nosso corpo e os nossos filhos. São os dois, talvez os dois guias mais confiáveis nessa jornada, porque eles estão constantemente sinalizando para a gente o que precisa de vir à tona, né? Então,
se eu começo a olhar dessa forma, eu vou começar de novo a dizer sim para o meu corpo. A dizer sim pela primeira vez. Não, eu confio no que você está me dizendo. Agora eu sou adulta, eu não preciso mais de silenciar o que você está me dizendo para eu caber no tanto que mamãe, papai, família consegue me ver. Agora eu confio. Vem cá, vamos colocar isso aqui em movimento. E, claro, eu tenho duas anotações aqui no livro que eu vou ler para vocês, que a Alice Miller era muito... Esse livro já foi quase um dos últimos, né? Então, ela tá muito direta, assim, eu adoro. Esse livro, gente, ele é necessário para qualquer pessoa que trabalhe com isso. E ela coloca a moral, principalmente, voltando ali no que a Clarissa falou, percebam, a primeira anotação é, percebam como você se sente quando está leal ao quarto mandamento. Percebam, só percebam. Que foi o que eu falei antes, que a Clarissa falou, confiar nos nossos filhos e confiar no que a gente sente. E aí, ainda pela moral, a Alice Miller fala que a moral, e principalmente essas crenças, são uma ignorância voluntária da origem das nossas doenças e da nossa própria violência. Forte, né? Porque Forte e direto ao ela ponto. resumiu tudo, pronto. Acabou, gente. Tchau, boa noite. Vamos dormir com essa e deixar ela, ó, martelando. Porque é isso, né? E olha que louco, né, E Flávia? aí ela tem... Pode falar. Posso falar? Aí ela fala aqui, ó, uma coisa que eu vou botar num post amanhã, citando a Alice Miller, ela fala: as feridas antigas somente podem ser cicatrizadas quando aquele que um dia foi vítima, e a minha pergunta é para você, você assume que você foi vítima? Você que está nos ouvindo agora, coloque aqui, vocês assumem que vocês foram vítimas quando criança? Porque se você não assume e não olha para a realidade real da criança que você foi, muito dificilmente você vai conseguir olhar para o teu filho pelo que ele merece. Só quando, ó, são 3 pontos, claro. As feridas antigas. As feridas antigas somente podem ser cicatrizadas quando aquele que um dia foi vítima decide mudar. Quer dar-se ao respeito e assim renunciar em grande medida às expectativas da criança que foi. Então eu paro de esperar. Gente, esse livro aqui, esses 3 pontos eu vou postar amanhã. Eu e a Clá vamos postar amanhã, tá? 2.2. Os pais não mudam automaticamente com a compreensão e com o perdão da criança adulta. Então, o que quer dizer? Gente, somente eles podem mudar a si mesmo quando querem. Então, assim, Flávia, vocês da escola não acreditam no perdão? Gente, o perdão não tem que vir de mim para a minha mãe. A minha mãe precisa reconhecer tudo que fez, me pedir perdão e principalmente mudar o seu comportamento. E aí, claro que eu vou dar o perdão. E outra coisa que a escola não acredita: o perdão não é o caminho. Se o perdão for o caminho, passando em cima do que tu sente, do que tu tem que perdoar, parou por aí, que aí não é o caminho, não. O perdão pode ser uma consequência. E aí, antes de falar o ponto 3, é importante a gente pensar sobre o honrar. Honrar, nós da escola postamos constantemente, já postamos várias vezes, eu também, a Clarice também, que nós defendemos que a gente precisa honrar a nossa vida, a nossa existência. E eu sei que tem muita pseudociência falando de coisas de, por exemplo, você tem que honrar os teus pais ou honrar porque eles te deram a vida. Peraí, não é assim para todo mundo. E eu só aprendi, eu acreditava nisso antes, claro. Eu só aprendi quando uma amiga minha que falou assim, Flá, mas a minha mãe até hoje fala que se arrepende de não ter me abortado, que ela queria muito ter me abortado. E a minha mãe tentou me matar 3 vezes. Como foi para mim? E essa mulher foi para a constelação e tentou se matar depois de adulta. Por quê? Porque lá na constelação disseram para ela que ela tinha que honrar os pais. Honrar uma mãe que tentou matar ela, que até hoje diz que ela se arrepende de não ter abortado ela e que essa relação precisava ser curada por ela. Não, não tem que não. Pessoas tóxicas precisam se afastar bem longe. Bem longe, tá? Bem longe. Ponto 3. Enquanto as dores oriundas das feridas forem negadas, a pessoa pagará o preço com saúde. Aquele que foi vítima um dia ou os seus próprios filhos. Acho que nesses 3 pontos, eu vou postar esses 3 pontos aqui para vocês amanhã. E aí já pedindo para vocês assistirem essa live, né? Porque olha só,
Se um dia aprendermos a viver com o sentimento de não os combater, com o sentimento e não os combater, já não veremos as manifestações do nosso corpo como uma ameaça, mas como uma referência da nossa história. Ai, Alice Miller é sensacional, né? Então, por isso que a gente passa uma semana inteira, que é a semana 2 do Caminho de Conexão, só falando das emoções básicas, né? Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Então, o que acontece? Na semana 2, vocês vão ter áudio só falando sobre isso. Para quê? Para que vocês recebam o convite de ficar cada vez mais íntimo. Porque é muito normal quando a gente começa a olhar para a nossa criança interior. Peraí. É muito normal quando a gente conhece a criança interior. Ai, gente, ó, esse tipo de coisa vir muita culpa, porque vem disso aqui, ó. A Júlia tá dizendo, você não conhece o amor de Cristo? Que um dia você conheça, entende? Se o amor de Cristo é passar por cima do que eu sinto, das minhas emoções, para colocar os meus pais sempre como maior, talvez esse amor de Cristo eu não quero conhecer mesmo aí. Talvez seja diferente do amor que eu conheço mesmo, sabe? Então, assim... E percebam, mas peraí, claro, percebam como isso aí soa como uma ameaça. Como isso aí soa como algo condenativo. Você percebe, claro, essas palavras? E o quarto mandamento é a mesma coisa, porque o quarto mandamento fala, inclusive, que para ter a vida plena, inclusive eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho. Aí, já que entraram nessa seara, vamos lá. O que você ia falar, Clara, enquanto eu procuro aqui? Não, eu queria só que você lesse o primeiro mandamento, porque eu quero... o primeiro mandamento, o primeiro ponto daqueles 3 que você falou, que eu queria retomar uma coisa que eu acho que vai ser Leio, importante. leio. Ah, aí, olha só. Peraí, ô, Clara, deixa eu só falar isso aqui, ó. Cadê? Então, enfim, gente, quem quiser ver essa questão moral, principalmente o quanto vem dessas ameaças, sabe? Porque vem sempre isso. Aqui, ó. O leitor, tomada de posição clara pela criança. O leitor é aconselhado a deixar o papel de vítima, não acusar ninguém. Não tá aqui. Mas eu tinha visto aqui agora há pouco sobre isso, mas sobre bem certinho as partes da ameaça, sabe? Porque enquanto você não honrar pai e mãe, você não será livre para ter sua própria vida e blá, 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 blá. Ok? E, gente, aqui eu respeito quem pensa assim. E se você pensa assim, talvez essa live não seja o lugar para você. Aqui eu coloquei desde o começo que a gente defende parcial, somos parciais, defender uma criança que você foi. E se você precisa respeitar os seus pais mais do que a si mesmo, você nunca vai conseguir respeitar os teus filhos como igual a você, porque você vai se colocar como superior. Então, talvez o nosso trabalho realmente não seja para quem quer se manter nesse lugar e tá tudo bem para nós, ok? O que mais você vai encontrar na sociedade, pessoas profissionais e gente que coloquem essa hierarquia de poder aí vai ter profissionais passando por cima do que você sente. Você passou a vida inteira por cima do que você sente pelo amor dos teus pais. Agora, enquanto adulta, vai ter um monte de profissional te ajudando a isso. Nós não acreditamos nesse caminho. A gente respeita e não acredita. E aqui a gente se dá liberdade de falar o que a gente realmente acredita. Ok? Porque vocês também têm liberdade de falar o que você acredita também. Tá? Eu fui na onda de honrar pai e mãe por causa da igreja e fui morrendo por dentro. Com 2 pais narcisistas, Andressa, tivemos. Muito, muito, muito. Clá, a Clá pediu para eu ler primeiro, de novo, o ponto 1 que nós vamos postar amanhã sobre a quebra desse ciclo, tá? O ponto 1 as feridas antigas somente podem ser cicatrizadas quando aquele que um dia foi vítima decide mudar. Quer dar-se ao respeito e assim renunciar em grande medida às expectativas da criança. Então, o que eu queria falar, né? É tão importante isso que é assim, esse dar-se o respeito. Quando a gente entende, gente, que naturalmente a criança, ela confia no pai e na mãe quando ela chega aqui. E ela vai, né? Como eu já falei, mas eu vou reforçar, ela vai abrir mão de si em função
de receber algo desses pais, porque ela se forma como um indivíduo a partir do quanto esses pais conseguem ver, a partir do quanto esses pais conseguem perceber dela. Se hoje essa dinâmica na infância, né, ela é muito triste, ela é trágica. Por quê? Porque esses pais, na maioria das vezes, eles não conseguem ver a totalidade desse ser, eles não conseguem respeitar esse ser. Eles estão tão feridos também pela própria história que eles não conseguem perceber, legitimar e validar e fazer com que esse ser se mantenha conectado ao seu próprio corpo. Então, o que a gente está falando, né, assim, esse ser que naturalmente vai abrir mão da sua própria expressão emocional para pertencer, porque ele depende desses pais, ele não tem outra opção. Se eu não entendo essa dinâmica que aconteceu, eu não tenho como me libertar dela na vida adulta, porque eu vou seguir essa dinâmica na vida adulta. E a única forma de eu me libertar é eu sendo generoso e compassivo comigo. Se eu continuo sendo compassiva dos meus pais, eu não rompo essa dependência. Eu vou seguir querendo que eles, com essa expectativa infantil de que eles vão me ver, de que eles vão me dar, de que eles vão mudar. E não é mais sobre essa relação, porque eu não dependo mais, agora eu sou adulta, e para eu dar de um lugar de incondicionalidade para o meu filho, eu preciso de aprender a me tratar com incondicionalidade, a escutar o que vem aqui. Eu preciso aprender a me tratar com respeito, com amor, com compaixão, com generosidade. E me tratar assim significa reconhecer as minhas necessidades, reconhecer o que eu sinto e expressar, não mais reprimir o que eu sinto, porque me ensinaram a reprimir, a abrir mão da minha expressão emocional. Então, quando eu recupero a minha espontaneidade para expressar, quando eu recupero a capacidade de perceber o que eu necessito e vou em busca disso, eu vou conseguir dar algo diferente para os meus filhos. Se não, eu vou seguir reproduzindo. E a nossa tendência de vingar, gente, se a gente é honesta, puxa vida, a nossa tendência de vingar, de querer impor pelo medo, de manipular, de chantagear, de querer receber algo em troca, fala do tamanho gigante da nossa ferida. Não tem Sim, outro claro. caminho. Exato, não tem outro caminho, e Nossa, exato. Só que agora percebam, quem de vocês consegue ser espontâneo? Quem de vocês ainda sabe ser espontâneo? Quem de vocês pode ser espontâneo? E aqui está dizendo, concordo, Lília Educadora. Foi ler o que a Lília Educadora escreveu. Eu acredito que significa o seguinte: compreender que nossos pais foram o melhor que eles puderam ser, nos deram mais do que receberam. Alguns não, mas alguns não também, Clarissa. Não tiveram meio de perceber os seus erros, não foi proposital, mas hoje são adultos, estão lá e muitos reconhecem, pedem perdão, muitos têm boas relações com filhos, sim, muitos têm, muitos não. E isso não pode ser geral, não pode ser uma regra. Aqui o que a gente está falando? Enquanto honre os pais se quiserem, perdoe os pais se quiserem, mas isso não pode passar por cima do que você sente. É isso que a minha Clá está falando para vocês. e como psicóloga, né, Flávia, é muito fácil a gente, né, reproduzir isso no trabalho com esse cliente, né, e sustentar esse mandamento, né, e falar assim, não, você precisa de honrar, você precisa de perdoar. E esse processo, gente, é muito diferente de eu sentir essa pessoa que está diante de mim e eu ser capaz de acompanhá-la no lugar que ela está. E se ela está num lugar ainda de muita raiva desses pais, de muita dificuldade de aceitar, eu vou estar ali junto com ela o tempo que ela necessitar para liberar aquilo ali. O meu trabalho como psicóloga é impedir que ela siga queimando por essa dor primária as relações dela no aqui e agora. As relações principalmente com os filhos. Eu preciso de elucidar de onde vem a dor, para que ela se responsabilize, mas eu acompanho ela com interesse, com amor, com respeito, para que ela siga firme no propósito de aceitar o que surge, porque tem vezes, como a Flávia falou, eu não sei da história de todas as pessoas, às vezes essa pessoa, ela pode passar uma vida inteira e nunca chegar a um ponto de perdoar, porque foi muito difícil o que Muita ela coisa. viveu, foi muito abusivo, foi muito violento. E
Quem sou eu para dizer para ela que ela tem que perdoar se o corpo dela, aquilo que está registrado, ela vai precisar de uma vida inteira para processar aquilo, porque é muita dor, é muito abuso, é muita raiva, é muita violência, né? Então, o nosso trabalho é olhar para esse ser que está diante da gente, né? No nosso caso, é olhar para a gente mesmo, mas como terapeuta, é olhar para esse ser que está diante de mim e simplesmente acompanhá-la no momento que ela está. Como é que tá? Como é que ela vê essa relação? O quanto que ela consegue perceber? O quanto que ela segue reproduzindo isso aqui nas relações? E o quanto ela tem consciência da origem dessas feridas? Para que ela siga movimentando. Porque também não adianta ela ter consciência da origem e ir lá e ficar ainda querendo buscar, né? Querer que eles façam diferente, querer que eles me vejam, porque eles não vão mudar, eles vão mudar como a Alice Miller falou aí. Se eles quiserem, é um processo de dentro para fora, não E adianta eu aí vou ir lá dizer, e me claro, responsabilizar pela mudança dos meus pais. Porque aí, eu isso tô que eu de ia costas dizer, com meus filhos de novo. isso. E esses são dois. Lá, claro, eu sinto que como se fosse um elástico, a gente tá nas duas pontas, né? Eu tô aqui morrendo de raiva da minha mãe, e quero fazer, e nem percebo que eu ainda tô de frente para ela, morrendo de raiva, e aí tô fazendo igual a ela em vários níveis. Ou estou aqui lutando para que minha mãe me respeite, e lutando, ou nem vendo a minha mãe, ou nem registrando tudo isso. Nos dois casos, o elástico vai, estoura, você volta para a mesma coisa. E aqui o que nós estamos dizendo para vocês é: parem de lutar. Parem de lutar. Parem de esperar qualquer coisa dos pais de vocês. Sabe? Porque é o simples fato da pessoa me dizer que luta para ser respeitada ou que odeia o que o pai fez, já me conta que tem trauma ali. Ponto. Né? Claro, a gente já sabe de cara. Ou que defende os pais. Ah, minha mãe não sei o que. Ah, mas minha mãe não sei o que. Eu tô de frente para papai e mamãe. E se eu tô de frente para aquilo, eu tô como criança esperando o amor que eu não recebi. Que foi o que a gente falou até aqui. E eu fico lá esperando, e eu tô de costa para a única pessoa que eu falo com muita segurança. Para a única pessoa que amou vocês como ninguém amou vocês, os filhos de vocês. E o nosso movimento aqui, o ficar de costas para os pais, vejam bem, vamos pontuar isso. Ficar de costas para os pais não necessariamente é nunca mais ver, é tratar mal, é jogar toda a tua raiva neles, nada disso. No caminho de conexão com criança interior, a gente direciona vocês a dar espaço para essa raiva. Não quer dizer que você vai ligar para tua mãe e xingar ela do quanto é nome. Nada a ver com isso. É simplesmente você aprender a acolher tua raiva, você aprender a se acolher, parar de lutar, para de lutar para educação positiva, para de lutar para ser respeitada, para de batalha, meu amor, começa a se respeitar e se amar. É sobre auto-amor, sobre autoaceitação, sobre integrar, que a Clarissa falou tanto na última live, né, Clara? E aí você fica de frente para os teus filhos. Percebam como essa mudança é gritante, porque a gente fica contando mentiras o tempo inteiro para nós, claro. Ah, vou lá, tem uma amiga maravilhosa que veio fora do país para cá, contando a história para ela mesma, para a filha ver a avó. Chegou aqui, sei lá, a confusão que deu, a avó diz: não, vocês fez tal coisa, não precisa nem vir aqui. A avó realmente queria ver a menina? Não queria! Mentira! E outra coisa, a menina preferia estar brincando com o amiguinho ou lá com a avó que ela nem conhece? Que se ela tem 7 anos, faz 3 que não vê a avó, há 4 é um estranho. Não. Gente, parem com isso. É uma coisa moral. Consanguinidade, quer dizer, eu sou do mesmo sangue que a tal, fulano e tal, que é mãe, tia, avó, sei lá quem foi. Não muda nada se essa pessoa não tem uma relação com você. É só uma questão moral que aposta aí. Ah, mas meu Deus, veja bem, é fulano de tal, é da tua família. Pois é, mas é estranho para mim. Né, Clá? Então a gente precisa olhar para tudo isso com uma força muito, muito de um caminho de alto amor, de autocuidado, de dizer o que eu mereço. Eu mereço ficar esperando essa migalhinha de amor? Eu mereço ficar o tempo inteiro explicando por que eu escolhi esse tipo de educação? Eu mereço. Para quê? Para quê?
E confiar, né, Flávia, assim, né, quando a gente começa a olhar pra gente, a movimentar, a confiar de novo no nosso corpo, nos sinais que ele tá dando, a movimentar, é como se essa força, né, que você tá falando e que às vezes as pessoas olham assim e falam assim, "Não, essa força para questionar, essa força para sustentar as minhas necessidades, os meus limites, ela vai vir. Quanto mais eu consigo validar o que me acontece, quanto mais eu consigo acompanhar os movimentos emocionais que surgem, aí sim eu vou conseguir, né, perceber o gasto de energia tremendo, o gasto de energia vital que eu tenho para ficar sustentando, justificando, validando. E o que a gente está chamando disso de virar de frente para os nossos pais? Porque é isso, porque eu estou querendo justificar, eu estou querendo mostrar que o que eu estou fazendo é certo, eu estou querendo mostrar que o que eu estou fazendo com meu filho é melhor do que o que eles fizeram comigo, ou eu estou querendo provar algo. Enquanto eu estou nessa tentativa de provar, de mostrar que eu estou buscando esse olhar e essa validação deles. A partir do momento que eu começo a esse olhar para mim, tem gente que pode pensar assim, ah, mas que egoísta, né? Eu vou dar para mim mesmo. Ah, mas como assim? É auto-amor, é auto não sei o que, é só você que existe? Não. É justamente você romper com um ciclo que, no momento que você chegou mais amoroso, mais confiante, mais disponível, né, para receber, para ser acompanhado, entregue a isso, você não teve. E que agora, se você não fazer esse movimento inverso de dar para você o que você não teve, vai ser difícil que flua algo genuíno e incondicional de dentro de você. Porque senão vai estar sempre essa condição do que te faltou. Eu dou, mas eu tenho medo, né? De não receber. Então eu dou, mas eu quero que o outro, quero garantir que esse outro vai me dar também, quero controlar isso. E aí a gente vai nessa busca de dar, mas com uma condição. Dar, mas querendo receber um pouquinho, porque eu não confio nessa troca abundante, porque eu não sei, eu nunca me dei, eu nunca vivi essa abundância. E não pude E é confiar. E quando eu confiei foi ruim, né, Clara? claro, eu me abria, né? Não vinha só o prazer, a satisfação, o atendimento, Bem-estar. né? A disponibilidade, ou quiçá, assim, né? Um nomear. Ô, minha filha, eu tô vendo que você tá necessitando isso, nesse momento a mamãe não pode, mas eu tô vendo que você tá necessitando isso, que seu corpinho tá te sinalizando, tá certo, né? Não tinha nem isso. Era um atropelar do nosso ritmo, das nossas necessidades. E se eu não faço esse movimento, não tem como eu dar de um outro lugar. Eu vou dar, mas eu vou seguir querendo também um pouquinho, porque eu tô com uma ferida exposta. Como que eu vou cuidar de alguém? Como que eu vou doar incondicionalmente se eu tô toda ferida, se eu tô toda machucada? É. Gente, veja, de novo, a gente reforça para vocês. Nós somos parciais com a dor da criança que se foi, que cada um de vocês foi, e com as crianças que estão aqui. E a gente acredita que esse é o caminho. A gente olhar para a realidade do buraco que a gente tem e a gente fazer esse processo que é para a vida toda, de se dar, de se acolher, de questionar as crenças, a moral, toda a nossa sociedade, o que nos cobra e vão continuar nos cobrando. E a gente começar a estabelecer relações mais horizontais. Não acreditamos em respeito aos mais velhos, acreditamos em respeito a todos. A gente trabalha com igual valor e igual dignidade. Então, quarta-feira, nós esperamos vocês para uma live para falar sobre Não Lembro da Minha Infância, sabendo que essa que é importante para vocês registrarem tudo isso, né? E saber que vocês não têm obrigação de amar, não deve amor a ninguém, não deve honrar a ninguém a não ser a si mesmo, e perdoar pode ser uma consequência de todo o processo, nunca um caminho, né, Clá? Acho que um resumo muito forte de tudo isso. E no post de hoje, no texto, eu até tentei dar uma amenizada, porque eu sei que vem muitos. E tô cansada, não ter até preguiça de alguém vir com briga e justificativa, e mesmo assim vem. A gente sabe que esse é um caminho que tem vários recortes diferentes, né? Mas que quanto mais a gente se dá e para de esperar, mais libertador é, tá?
mais libertador é. Mas cuidado, viu, gente? Cuidado com terapeutas ou com linha que defende isso aí, ou não defende a infância de forma parcial, tá bom? Claro, você quer falar sobre o caminho de conexão? Sim. Então, pessoal, eu e a Flávia, a gente está com as inscrições para o Caminho de Conexão com a sua criança interior abertas, né? A gente está com o primeiro lote aí. A partir de quarta-feira, quando a gente fizer essa live, o preço do curso vai subir a partir do dia seguinte. A Clá travou para mim. Como Travou que para é você. esse caminho de conexão? Vocês estão me ouvindo, Flávia? Ah, você travou um pouquinho para mim, Clá, mas vai de novo. Tá. Então, como que é o caminho de conexão? São 21 dias que a gente vai estar junto, trabalhando várias vias de conexão, vias práticas de conexão com a nossa criança interior. Então, a gente vai ter no dia 7, a gente começa dia 7 de setembro, uma primeira live, quarta-feira à noite, comigo e com a Flávia, que a gente vai falar sobre a teoria da criança interior. O que é criança interior? Como que ela se manifesta? Como que vai formando o nosso sistema de crença? Como que a gente vai abrindo mão? Como que a Pode gente vai continuar, abrindo Clá. mão da nossa Tá? Como que a gente vai abrindo mão da nossa verdade, das nossas necessidades, da nossa expressão emocional em função do quanto que esses adultos conseguem ver. Então a gente vai explicar toda essa lógica, todo esse movimento, né, que acontece e como trabalhar com essa criança. E aí a gente vai apresentar 21 caminhos práticos de conexão. Então, deixe você revisar sua história de vida, ver fotos, conversar com pessoas da sua família, é, olhar para cada uma das emoções, dançar, enfim, são vários caminhos práticos. Cada dia você recebe um e-mail com um convite. E aí, na metade do caminho, cada semana, né, tem mais ou menos um pequeno ciclo aí das atividades, elas têm um tom em comum. E aí, ao final de cada semana, toda quarta-feira, a gente se reúne para uma mentoria na qual a gente vai aprofundar na conversa no processo de vocês, né? No processo do grupo. A gente vai trazer as questões mais relevantes para o grupo que vocês deixaram no portal ou que vocês vão trazer lá ao vivo para a gente. Então é isso. São 4 encontros ao vivo no total, o primeiro da teoria, os outros 3 de mentoria para aprofundar nos processos de vocês e 21 dias totalizando, né? Que a gente vai estar juntas mergulhando nessa possibilidade de você conectar com a sua criança interior, né? Com seu campo emocional, com o seu ser essencial. Gente, a gente espera vocês quarta-feira que vem, às 22 horas, para uma live sobre Eu Não Lembro da Minha Infância.